E atenção, o Instituto Datafolha acaba de divulgar uma nova pesquisa para o governo de São Paulo. Daqui a pouco você vai saber os números. Quem estaria na frente? Dória, SCAF, SCAF ou Dória? Daqui a pouco, a nova pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo. E agora, educação. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A estrutura vai sendo cumprida à risca pelo Ministério da Educação. Há pouco mais de um mês do início do Exame Nacional do Ensino Médio, as provas começaram a ser enviadas para pontos de armazenamento nos estados. De lá, os malotes seguem nos dias de realização do Enem, 4 e 11 de novembro, para os mais de 1.700 municípios de aplicação, com escolta policial e rastreamento por satélite. E esse ano será reforçado o esquema para detectar o uso de pontos eletrônicos nos locais de aplicação das provas. O principal objetivo do exame é tratar bem o examinando. E dentro disso dá a segurança que ele precisa e dá segurança também para o Instituto, para o Ministério ter parâmetros bastante claros nesse processo de avaliação. Agora, a segurança ela foi reforçada, quintuplicando ainda mais esse sistema de detecção de fraudes, garantindo esse espaço tanto para segurança do próprio INEP, do examinando, quanto também para a previsão de resultados. Também vão ser mantidos mecanismos de segurança do exame de anos anteriores, como provas personalizadas, com código de barras, nome e número de inscrição do participante, identificação biométrica e lacres eletrônicos nos malotes. A edição de 2018 marca os 20 anos da criação do Enem e em 2 décadas de existência, o exame já teve mais de 86 milhões de inscritos. São 5,5 milhões, Eunice, né, de inscritos confirmados. Isso também é um número superlativo, maior que outros anos também, mas a nossa preocupação primeira é garantir que o concluinte do ensino médio e todos aqueles brasileiros que queiram fazer o exame tenham esse acesso e assegurada a segurança, a qualidade, né, e o compromisso e a previsibilidade da divulgação dos resultados. Ainda educação, uma novidade importante na Universidade de Marília. Investimento importante em plataformas digitais de sua biblioteca. Afinal de contas, também tem que se acompanhar o avanço de toda essa tecnologia. Quem vai explicar é a biblioteca responsável pela Biblioteca da Universidade de Marília, Andréia Juliane Arimoto. Andréia, boa noite. A Unimar acaba de adquirir 2 das grandes principais bibliotecas digitais da atualidade, né? Uma é a minha biblioteca, ela compreende todas as áreas do conhecimento, portanto atende todos os nossos cursos, né? E uma outra específica da área da saúde, né? Com grandes nomes da literatura médica, da enfermagem, de odonto, de medicina veterinária, né? Todas elas estão acessíveis para os alunos na área do colaborador, na área do aluno e para o professor na área do professor. Alguns colaboradores também têm acesso. Com um destaque para a Biblioteca de Medicina, a Elsevier, que ela precisa ter o primeiro acesso dentro da Unimar, nos IPs que aqui estão cadastrados. Tecnicamente, isso realmente vai ser muito importante para a qualificação dos futuros profissionais, não, Andréia? Sim, com certeza. As plataformas digitais agora, elas deixaram de ser apenas um leitor de e-book, né? Elas são muito dinâmicas, né? Elas oferecem muitos instrumentos, né, para os alunos. Eles podem fazer marcação, eles podem fazer anotações, até compartilhamento de informações, ver vídeos, tem algumas pranchas de teste, né, e resposta. Então, assim, é um instrumento aliado também ao ensino, né? E tudo vem ao encontro do nosso propósito da Unimar, né, que é oferecer um ensino de excelência na qualidade mesmo. Bem, isso reforça demais, como você explicou, a estrutura da Biblioteca da Universidade de Marília. Até então, como era essa estrutura, Andréia? Nós temos um dos maiores acervos aqui da região, né? Hoje, atualmente, nós temos 70 mil títulos físicos, né? E em exemplares, em torno de 130 mil exemplares. Agora, somando, né,
com mais 9.000 títulos virtuais. Horário de funcionamento da Biblioteca da Unimar, a quem está destinado esse funcionamento, como é o acesso? Você explica. Nós estamos abertos das 8 às 22 horas, de segunda a sexta, sem intervalo para almoço e para jantar. E, assim, toda a comunidade também tem acesso, né? Só não pode fazer empréstimo, mas eles também podem fazer qualquer tipo de leitura dentro da biblioteca. Parceria com escolas do ensino médio na extensão universitária, isso tem também? Então, os alunos do ensino médio podem vir e utilizar o nosso acervo dentro da instituição, né? Agora, parcerias para retirada de material, mesmo isso com relação aos físicos, né? Nós temos com as outras instituições de ensino superior. Bem, e o acesso? Como você, com a experiência que tem como bibliotecária, avalia essa procura, o acesso? É realmente surpreendente? Aqui na nossa biblioteca, eu falo com prazer porque assim a gente tem um grande acesso, mesmo nos físicos. Agora, com os digitais, só vem acrescentar mais, né? Nessa vida tão corrida e totalmente tecnológica que a gente vive, né? Vai ajudar muito, não somente os alunos graduando, mas também principalmente os pós-graduandos, que muitos deles, eles não são da cidade, né? Então, assim, a gente oferece agora, passa a oferecer agora um acesso informacional 24 horas, né, ilimitado. Então o aluno pode baixar quantos e-books ele quiser, né, e acessar tanto online quanto offline. Ou seja, isso será sentido a curtíssimo prazo nos cursos, na formação. É essa a expectativa, Andréia? Com certeza, como eu já falei, né, são plataformas que são aliadas mesmo ao ensino, né, muito práticas, muito fáceis, né, e só vem somar mesmo. Agora é estudar e vencer na vida mesmo. Inovação da Biblioteca da Universidade de Marília, o destaque final. O que você destacaria? Nós sempre procuramos inovar, né? Sempre procuramos estar à disposição, observamos sempre o que o aluno precisa mais, né? E neste momento nós sentimos que eles queriam ter um livro sempre na mão, tanto nas aulas quanto em casa. Às vezes eles vão passear e tem um lugar que eles precisam ler, não estão aqui para recuperar a informação. Então, foi pensando neles e sempre pensando neles, né? Na formação deles, principalmente, na excelência, que a gente procurou inovar e sempre vamos pensar nisso. E, é claro, a inovação acompanhando também as bibliotecas das principais universidades do mundo. É isso, Andréia? Sim, com certeza. Hoje em dia a gente não pode mais ficar somente preso ao material físico, né? A gente tem que trabalhar com ambos, porque senão a informação é muito rápida. Às vezes você não tem tempo de ir numa biblioteca física, né? Mas se você tem as duas, trabalha com as duas, nossa, isso é muito bom. Muito bem. Obrigado, Andréia Juliane Arimoto, a bibliotecária responsável pela Biblioteca da Unimar, a Universidade de Marília, com essa grande novidade agora, o investimento em plataformas digitais. Bem, as mulheres, maioria na população, mas ainda não maioria na política. Mais uma eleição onde isso quase que não acontece para se cumprir a cota mínima. É claro, as mulheres têm que participar mais da vida política do país. Confira por quê. Das 13 chapas que concorrem à presidência, 7 têm mulheres. Bom, 2 encabeçam a candidatura e 5 estão na corrida como candidatas à vice-presidência. 4 delas participaram do debate. A candidata a vice pelo Patriota não compareceu. Apesar das diferentes propostas de governo, elas concordam sobre a importância da presença feminina na política brasileira. No caso brasileiro, a situação não é só relacionada ao empoderamento da mulher, mas em políticas públicas de proteção
são as mulheres. Para além da qualidade da democracia, nós também queremos que as candidatas mulheres apresentem um programa que de fato possa garantir a liberdade, a vida e a dignidade da maior parte das mulheres. A partir de um debate desse, os candidatos vão se comprometendo com as dificuldades e com as estatísticas, em minimizá-las e melhorar a situação. Um momento como esse é valorizar a nossa presença, a nossa participação e mostrar que a gente está pronta, né? Eu, no meu caso, não para ser vice, mas para ser co-presidenta. O Brasil é um dos países com menor representatividade feminina e as mulheres percebem isso no dia a dia, principalmente pela necessidade de avanço nas políticas públicas para garantir os direitos delas. Ainda existe a diferença salarial, ainda existe alguns preconceitos com a mulher e acho que a mulher na política pode colocar as mulheres em geral em inserção na sociedade. A política ela não pode ser ditada simplesmente pelos homens, porque eles não conseguem ter a visão e a posição no mundo como nós temos. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, mais da metade das brasileiras acredita que a política é o melhor caminho para combater o preconceito contra elas. 94% dizem que não se sentem representadas pelos políticos em exercício. E 9 em cada 10 brasileiras acreditam que deveria haver mais mulheres no governo. A gente vê um protagonismo crescente das mulheres, muito embora as mulheres hoje representem, por exemplo, apenas 10% dos deputados dentro da Câmara. Então ainda tem muito desafio por aí pela frente, mas é importante que já tenha mais mulheres candidatas, porque é só assim que a gente consegue eleger mulheres e ter maior representatividade. Dica está dada. E atenção, acaba de sair mais uma pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo. Atenção, Dória em primeiro, 25%. SCAF depois 22%, Márcio França 14% e Marinho 5%. Tá aí. Quando é Ibope é o contrário. SCAF em primeiro, Dória em segundo. Agora Datafolha, Dória 25%, SCAF 22%, Márcio França 14%. Marinho, 5%, a pesquisa do Datafolha que acaba de ser divulgada para o governo do estado. Bem, estamos na semana das doações de órgãos, doações de tecidos, como não, de medula e também até de ossos. É preciso realmente levar informação à população. O número de transplantes tem aumentado, mas para que isso ocorra, é claro, o número de doações tem que crescer e crescer muito. Por isso, os meios de comunicação, como nós, precisam levar informação a você. Larissa mal tinha completado 9 anos de idade quando teve de lidar com a leucemia, um tipo de câncer que afeta os tecidos responsáveis pela formação das células do sangue. Mesmo depois do tratamento, o câncer voltou, restando apenas a possibilidade de um transplante de medula óssea. Começava então uma nova batalha por um doador compatível. Em julho deste ano veio a boa notícia. Havia um doador apto no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME. Transplante feito, Larissa está bem e já até recebeu alta médica. Você espera muito tempo, né, pelo doador e você sabe que é muito difícil a compatibilidade. E sair das quimioterapias, poder saber que vai ter uma cura, aí era bom. Criado há 25 anos, o REDOME reúne as informações de doadores em todo o país. Ele tem quase 4.700.000 pessoas cadastradas. E para aumentar as chances de quem busca um doador, o REDOME está integrado a bancos de dados internacionais. Tanto é possível achar um doador para brasileiro lá fora, quanto um brasileiro doar para um paciente de outro país. Só no ano passado, 90 brasileiros doaram medula óssea para estrangeiros. Já aqui no Brasil, cerca de 30% das doações vieram de pessoas de outros países. Pode doar a medula óssea quem tem entre 18 e 54 anos de idade e está em boas condições de saúde. Para incentivar o ato, desde maio, uma lei isenta doadores de medula óssea do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos federais. Há 6 anos, Ana Lúcia se cadastrou como doadora de medula óssea. Desde então, ela aguarda ansiosa a oportunidade de poder doar. Vai tirar um pouquinho ali de mim e vai salvar a vida de alguém. Eu acho, o gesto em si eu acho muito bonito. Hoje, ficou sabendo que podia ter isenção na taxa de inscrição de concursos públicos e ficou surpresa. Bom saber, gente, não sabia disso de verdade.
O cadastro para se tornar doador de medula óssea é feito nos hemocentros. Basta levar um documento de identidade com foto. Uma pequena amostra do sangue é retirada para passar por um exame de compatibilidade genética. Mas nem todo mundo que se cadastra pode um dia realmente se tornar um doador. Doenças que impedem a doação de medula, doenças sexualmente transmissíveis como o HIV, por exemplo, doenças autoimunes como a tireoide e algumas doenças, e o câncer, por exemplo. Pessoas que portem o câncer não podem doar também. E se for chamado para doar a medula, o procedimento costuma ser simples. A grande maioria a gente faz coleta através do próprio sangue do paciente. A gente estimula que as células tronco que estão dentro da medula, elas migrem para o sangue. A gente faz uma coleta ambulatorial do doador, sem anestesia, sem dor. Aquele doador que se cadastrou, ele é a diferença entre a vida e a morte para aquele paciente. Pode dizer que um recomeço, talvez assim.